dia 14 de novembro, véspera de feriado, manhã dia 15 de novembro, ontem, prova do Enem, tema povos tradicionais do Brasil, muito interessante, muito contemporâneo, muito legal o tema. Aliás, bem progressista, né? Alguns dirão de esquerda, mas enfim, tá tudo bem. Enfim, vamos lembrar da nossa invasão. Nós fomos invadidos em 1500 pelos portugueses, porque aqui já existia uma população. Os povos indígenas já estavam aqui, aproximadamente 5 milhões. 5 milhões que foram escravizados, 5 milhões que foram assassinados e ainda tiveram sua cultura praticamente anulada por imposição de outra cultura, sob escopo suspeito de fazer um catequismo, né? Uma catequese, enfim. Essa foi a nossa realidade. Eu já escutei pessoas falando que aqui os povos indígenas não poderiam ser considerados como uma sociedade organizada. Pois é, né? Fazer o quê? Enfim, depois disso, não parou por aí. Houve a diáspora africana, ou seja, os povos africanos que chegaram aqui escravizados. Lembrando que os primeiros a chegarem aqui no Brasil foram os povos do sul da África. Enfim, e toda aquela violência que todos nós sabemos está escrita nos nossos livros, né? Na nossa grande história brasileira de verdade. A historiografia fala isso. Inclusive, colocando uma pauta nesse assunto, uma vírgula, Capistrano disse: em 1716, o Brasil era o inferno dos negros, paraíso purgatório dos mestiços e mulatos. Para você entender bem como a nossa história brasileira é profunda e a historiografia mais ainda. Legal. Toda essa gama de problemas foi crescendo aqui no Brasil. E a conclusão foi a Primeira República. Por que a Primeira República? Vou dar outro exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira favela brasileira, o Morro da Providência, foi criada naquela época, na época da República. Por quê? Os cortiços foram acabados por uma suposta revitalização do centro do Rio de Janeiro. E para onde foram aquelas pessoas? Os recém-libertos, inclusive. Aqueles que lutaram na Guerra dos Canudos, desempregados. E também sem ter onde morar. Então eles avistaram um morro que tinha umas flores, né, ali chamadas de favelas. Isso, as flores tinham o nome de favelas. E a partir daí foi crescendo a primeira favela brasileira, o Morro da Providência, com o início da Primeira República. Povos tradicionais, certo? De lá para cá, as nossas comunidades foram aumentando, e você percebe que a infraestrutura que é criada aqui no Brasil nunca foi, e até agora não vejo possibilidade disso, direcionada aos povos tradicionais. Eu, você, somos filhos dos povos tradicionais. Pega legal essa visão. E aí vem esse tema maravilhoso, o tema da redação de ontem, que pode ser desenvolvido de várias formas, inclusive constitucionalmente no nosso preâmbulo, inclusive no nosso artigo 19º da CF/88, inciso 1º, que fala sobre o nosso modelo de laïcismo. O nosso laïcismo é temperado, o modelo italiano. O laïcismo duro, puro, é um modelo francês. Esse laïcismo temperado é exercido aqui no Brasil? Não. E o que seria isso? Onde a administração pública não pode ter influência de nenhum tipo de vertente religiosa. E isso acontece aqui no Brasil na cara de pau. Espero muito que em 2023 para frente, com uma nova administração presidencial, que isso não aconteça, que exista equidade. Porque toda essa conclusão, né, essa conclusão desse preconceito, ele está dentro, tá bem enraizado no nosso modelo de sociedade, inclusive no nosso modelo de Estado. Não precisa ir muito longe, não. A nossa segurança pública é baseada toda no determinismo geográfico. Algo que foi feito, nasceu na época lá da Alemanha nazista, com Schoepfer. Também Stalin fez isso com a cortina de ferro. Quando você fraciona uma sociedade para construir algum tipo de estratégia política. Pegou legal essa visão? Isso continua sendo feito aqui. Costumo falar muito sobre isso. Será
que quando um veículo sai do Península, ele tem a mesma... Ele é tão suspeito quanto um veículo que sai de uma comunidade na Maré? Entendam bem a visão que eu estou falando. Enfim, tudo isso está dentro desse conceito dos povos tradicionais do Brasil. Povos esses que são os nossos pais. Povos esses de onde nós saímos, ainda continuamos vivendo nessa escravidão contemporânea, porque afinal de contas, o que é uma favela se não uma senzala da atualidade? Povos esses que foram abandonados pela administração presidencial, ainda, que vai continuar até o final de 2022, como preguiçosos ou simplesmente pessoas que não querem trabalhar ou produzir para a economia brasileira. O mercado brasileiro também ficou muito nervoso em 1888, quando aconteceu a abolição da escravidão. A gente tem que pensar nesse assunto. Então, muito bonito o tema muito progressista, tema muito interessante. Agora, eu queria entender e saber se a nossa juventude vai conseguir desenvolver um tema tão profundo, tão complexo quanto esse. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.